Biracir Lima vai abrilhantar o nosso palco com a química, né? Olha só, os alquimistas estão chegando. Vem o Biracir. O Biracir é químico industrial, formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Química de Produtos Naturais pelo Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ, doutor em Vigilância Sanitária pelo INCQS Fiocruz e pós-doutor em Tecnologia de Formulações. Foi membro do setor de controle de qualidade de indústrias farmacêuticas, desenvolveu atividades acadêmicas como professor de Química da Escola Técnica Federal de Química na Faculdade de Farmácia da Universidade Estácio de Sá e na Universidade Católica de Brasília. É idealizador e coordenador acadêmico do curso de especialização em Tecnologia de Saneantes e do curso de Química da Cannabis do Conselho Regional de Química de São Paulo. Atualmente é pesquisador associado do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFRJ, membro da Câmara Técnica de Saneantes da Anvisa e membro da Coordenação de Fiscalização e Orientação Profissional do Conselho Federal de Química. Bem-vindo, Biracir. Um prazer te receber no nosso palco. Muito obrigado. Para frente, para trás, aonde? Tá, para frente aqui, para trás aqui, aqui luz. Bom, é interessante algumas percepções, né? Inclusive sobre temas e sobre como se fala de alguns temas, né? Doutor Faverê, 5 segundos da sua atenção. Navegar às cegas. E outro dia, lá no Senado Federal, numa audiência do senador Paulo Paim, eu usei o termo fazer voo cego. E quando que eu usei esse termo? Eu usei esse termo pensando em que eu uso frascos com alguns extratos. O que eu tenho ali dentro? Não sei. Não sei ou sei. A gente escutou alguns nomes muito bacanas aqui, né? Alguns canabinoides, alguns terpenoides, não ouvi flavonoides, mas a gente sabe ou a gente atribui alguma atividade a algumas dessas substâncias químicas. E por isso que a gente acabou se envolvendo um pouco nesse tema, que é um tema apaixonante, né? Ninguém fica isento de sensação quando usa-se o termo cannabis. Eu odeio, eu sou apaixonado, eu respeito, eu preciso, né? E por gentileza, por uma questão de gravação do evento, você pode ficar aqui do lado para gente? Sim, sim, claro. Então, muito da evolução que a gente tem acompanhado é pelo eu preciso, né? Eu admiro ou eu odeio, não levou a lugar nenhum. Agora, eu preciso, a gente está vendo a inclusão de algumas formulações contendo derivados dessa planta no SUS. Por quê? Porque eu preciso. Porque eu conheço alguém muito próximo que tem uma resposta terapêutica, que eu não sei qual é ainda, hein? Tem uma resposta terapêutica aparente. Então, eu preciso. Então, eu vou fazer, que é exatamente como o doutor, não está dando muita atenção, mas ele, lá atrás, receitou. Porque ele viu que tinha uma resposta terapêutica importante. Então, vamos lá. Então, a gente vai tentar tratar aqui um pouquinho de cannabis medicinal e industrial, uma química que envolve química, doutora Margarete, doutora Priscila. A química? Tem química ali? Não sei. Envolve produção, manipulação, regularização de insumos e produtos. Ok. E, gente, normalizando. A gente só conseguiu evoluir com esse processo de normalizar, ou seja, esse termo, ele já não agride como agredia lá atrás. Quando eu tinha lá 16, 17 anos, lá no Rio de Janeiro, doutor Átila de Castro, naquela época agredia, hoje não agride mais, né?
Mas naquela época, nossa. Muito bem. Então, se a gente quer entender um pouco mais sobre composição qual e quantitativa de substâncias químicas dessa planta ou de outra planta qualquer, tá? Boldo, feijão, eu tenho que entender quais são os quimiotipos que podem ser gerados por qualquer planta. E não sou eu que estou dizendo, não. É a doutora Daniela Bittencourt, da Embrapa, vai estar aqui com a gente, e ela trabalha com banco de germoplasma, tá? Ela faz genotipagem de uma série de plantas diferentes, uma série de sementes diferentes, e ela está na frente de um estudo muito importante para a gente entender aqui no Brasil, né, principalmente agora, logo depois da quarta-feira da decisão da juíza Regina Helena, como que eu vou cultivar? Que semente que eu vou utilizar para o cultivo? Vai servir para que tipo de indicação terapêutica que está sendo indicado hoje? Hoje está sendo indicado. Então, essas sementes, elas vão gerar aquele quimiotipo que eu preciso, com aquela composição que a gente acabou de ouvir. A gente acabou de ouvir. Ó, para determinada terapia, eu uso um extrato rico em XYZ. Para outra, eu uso já em ZHJ. Como que eu chego nessa composição? E depois a gente vai ver aqui ainda hoje, como que eu comprovo essa composição. Isso não vem das estrelas. Tem uma ciência envolvida ali. E se a gente não comprovar a partir de alguns conceitos hoje, que a ciência farmacêutica nos traz, eu vou estar fazendo, ou vou cego, ou navegando às cegas, como a gente acabou de ouvir. É mais ou menos isso, a nossa visão limitada como química, ela está no meio do caminho. A gente não tem nenhuma propriedade, nem ousadia de propor nenhuma destinação. É por isso que a gente tem uns trabalhos muito bacanas com a ciência farmacêutica, com toda a farmacologia que é desenvolvida pelo grupo. Então, a doutora Daniela, o que ela mencionou aqui na audiência do deputado Félix Pacheco, da Bahia? Eu, como cientista, não posso deixar de dizer que o conhecimento ilumina caminhos, abre portas e quebra paradigmas, e por que não dizer, inclusive, preconceitos? Muito bem. Por que não começarmos de forma correta e incentivarmos a pesquisa da cannabis no Brasil? Porque não tinha amostra. É uma dificuldade você ter acesso à amostra. Você tem um laboratório, como o laboratório da doutora Priscila, como o laboratório da doutora Margarete. Para poder ter acesso à amostra, você precisa de uma autorização especial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E não é simples. O teu projeto tem que estar muito bem escrito. Eu estou dando suporte agora para a pesquisadora Alessandra Sussolini, lá da Unicamp, para ela conseguir a autorização dela, para ter acesso à amostra, para fazer um trabalho em que ela consegue detectar e quantificar cerca de 2.000 substâncias em extratos diferentes, num processo que é chamado de cromatografia acoplada à espectrometria de massas. Não é novo, não é. A tecnologia não é nova. Novo para a gente é ter acesso à amostra. Então, nós estamos anos-luz atrás do mundo, de quem tem acesso para uma pesquisa tecnicamente científica. Eu não tenho. Ok. Aí vem quarta-feira, a juíza Regina Helena, num segundo momento, ela já tinha aberto a audiência pública, não foi discussão, foi exposição, quando vários profissionais foram lá expor a visão do porquê ou não cultivar um quimiotipo com baixas concentrações de tetraidrocannabinol. Não vamos entrar na discussão agora. Poxa, por que o tetraidrocannabinol? Bom, primeiro que a ele é atribuído a propriedade, a atividade psicotrópica. Eu preciso dele muito, que a gente vai ver. Porém, um degrau depois do outro, não é isso? Então, se ela abriu agora a possibilidade de, até 6 meses, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regularizar ou propor algumas regras para esse cultivo, é o primeiro caminho. Daqui a pouco eu vou avançar e vou avançar mais. Por quê? Nós estamos
normalizando, que é o conceito da feira hoje, tá? Muito bem. Então, gente, olha a nossa participação. Então, nós tivemos aqui, esse aqui é o meu colega, Luiz Miguel Scobot Júnior, tá? Ele também é do Conselho Federal de Química, ele está por aqui hoje também, e nós fomos na audiência e ele conseguiu, em cima da hora, porque a gente perdeu a data de inscrição, espaço para fala. E naquela época, isso deve ter uns 3 meses mais ou menos, o que nós estávamos defendendo? Olha, se existe o problema, e o problema na época lá, o que estava sendo discutido, era a solicitação que já tinha sido entrada na justiça para cultivar cânhamo. O termo foi esse, cânhamo. Ok, então se eu quero cultivar cânhamo, doutora Regina Helena, né, juíza, a gente consegue quimicamente certificar que determinado cultivar não gera outra substância ou substância que seja aquela limitada. De novo, para a gente aqui agora não interessa por quê ou não. Tá bom, é isso, doutor? Ok, então a gente consegue certificar quimicamente. É uma análise relativamente simples, não é complicado. Muito bem, então ele levou essa informação, está aqui o Luiz, essa é a doutora Regina Helena, e aqui a gente tem a jornalista Manuela Borges, ela está aqui com a exposição dela. Isso aqui é um tijolo de, entre aspas, cânhamo. E ela levou para demonstrar, olha aqui uma outra utilidade do próprio cânhamo. Ótimo, gente. Agora, olha as dores. Revista Forbes, tá? Ou seja, é uma fonte segura de informação. E ela, esse ano ainda, já demonstrou para a gente em uma das suas publicações. Mercado global de cannabis legal pode atingir 290 bilhões em 2028. É para fechar o olho? Essa informação foi muito interessante e eu levei para parlamentar também. Por quê? Parlamentar, política pública. Isso é emprego, isso é renda, isso é saúde, inclusive. Então, por que não? Qual é o limitante? Vamos trabalhar. Muito bem. E aqui nós temos Dr. Rafael Arcuri. Tá? Hoje, ele é advogado, diretor executivo da Associação Nacional do Cânhamo e da ICR, que é o Instituto de Conexão e Regulação. Ele está aqui com o grupo dele. É questão de soberania nacional e conhecimento tecnológico. Importar é subsidiar o desenvolvimento tecnológico de países alheios, deixando o mercado brasileiro à mercê de um cenário geopolítico. Estamos ficando atrasados. Precisamos de pensamento estratégico. Agora, a partir de quarta-feira, o nosso pensamento já pode ser outro. Gente, eu não estive aqui na feira do ano passado. Eu passear aqui, eu andar, eu fiquei encantado com tudo, inclusive com tecnologia, uma série de equipamentos para extração de alta tecnologia, equipamentos para cultivo. Eu não tenho essa tecnologia de cultivo, né? Mas o pessoal da área de agronomia falou, isso é perfeito, isso é perfeito. Tá bom, eu estou pensando agora aqui em doméstico, eu tenho equipamento para extração em escala pequena? Tenho, mas eu já tenho acesso. Ou seja, daqui a pouco eu vou começar a ter acesso, eu vou começar a ter facilidade para montar um projeto desse. Existe, de novo, algumas regras. Não vou discutir se a regra está certa ou se a regra está errada, mas ela existe. Se ela existe, até certo ponto eu vou cumpri-la. Então, eu não vou poder, nesse momento, cultivar para algumas outras finalidades, como, por exemplo, comercial. Para eu ter esse tipo de trabalho, em tese, em princípio, por conceito comercial, eu vou seguir algumas regras que eu vou demonstrar para vocês. Por quê? Eu realizar a minha mistura para o meu uso, é minha conta e risco. Eu realizar essa mistura para um terceiro utilizar, outro se responsabiliza. Inclusive o médico prescritor, que ele está definindo, olha, eu vou usar isso, e algumas vezes, olha, essa fonte, esse fornecedor. Agora, a partir daí, algumas das regras, elas precisam ser utilizadas como a de pirona, se eu não me engano, que foi a citada. Uma regra
para o grupo que está acostumado, para a ciência farmacêutica, doutora Margarete, não é algo do fim do mundo, mas é uma regra, pelo menos para uniformizar. Tá? Então, de novo, o nosso papel lá na ciência química, aqui no Conselho de Química, a gente está tentando levar algumas informações técnicas para a criação de massa crítica, tá? De profissionais que vão trabalhar lá na retaguarda. Não vai trabalhar com destinação, com uso. Não, completamente diferente. Para aquele frasquinho chegar na minha mão, tem um monte de ciência atrás. Então, a gente está tentando trabalhar demonstrando quais são alguns caminhos. Não qual é o melhor caminho, mas quais são alguns caminhos. Aí nós criamos, depois de uma série de lives, por ter sido muito atrativo para os profissionais da área técnica, um curso Química da Cannabis, que chegamos na nossa terceira edição. Na nossa terceira edição, o que aconteceu? Aí eu conheci duas geniais. E deixou de ser Química da Cannabis para ser Química Farmacêutica da Cannabis. Porque é uma interação mágica. Tá? Alguém gera um dado, passa para outro, que manipula esse dado e que otimiza esse dado, passa para outro colega profissional de outra ciência, até chegar nas minhas mãos. Então, a nossa proposta, olha que bacana, Priscila, junto com a doutora Margarete, não sei se já teve o prazer de conhecê-la, já estamos até atrasados, né? A nossa proposta é, até o final desse ano, a gente criar um curso de pós-graduação, 360 horas, só sobre tecnologia, só. Dali para frente, outro colega vai pegar algumas informações, alguns desses profissionais, e vai levar para outro lado. Mas aqui, tecnologia, extração, controle, manipulação, formas farmacêuticas, a farmacocinética, a farmacodinâmica, tudo que pode acontecer, como acontece com qualquer outro medicamento, inclusive com boldo. Normal, simples. É normalizar, como é a proposta, de novo, da própria feira. Tá? Então, doutora Carolina Celani, tá? Sou fã, doutora Margarete e eu, num café. Dali para frente as coisas começaram a acontecer. E a gente tem presente aqui também, né, doutora Margarete, a Sabrina, que cuida de todo esse projeto administrativo, que cuida da gente para que a gente consiga levar essas informações para frente. Tá? Ótimo. E aqui, olha o que está acontecendo neste momento. Lá na UNB, tá? Doutora Fernanda Vasconcelos, eu, meu amigo Luiz Miguel, doutora Ana Cristi e a Sueli, do Conselho da 12ª Região. Nós vamos, junto com o Pedro Nicoletti está por aí em algum lugar, vai ser também palestrante, nós vamos realizar primeiro simpósio de cannabis e química, lá na Universidade de Brasília. Vamos falar sobre ciência, tecnologia, química, farmácia, e vamos apresentar para alunos e outros que quiserem participar, é gratuito, desse trabalho, que é a contribuição da química no uso terapêutico de cannabis. O que eu tenho para poder contribuir? Qual é a ciência? E vai acontecer no início do mês que vem. Por que isso, doutora Margarete, doutora Priscila? Porque para eu entender ou correlacionar uma resposta terapêutica, eu preciso minimamente ter uma ideia mais aprofundada da composição quali-quantitativa, porque o metabolismo vegetal da planta, ele segue alguns caminhos, segue alguns ritos, e as plantas são bem diferentes umas das outras. Em janeiro, eu tenho uma composição, em agosto eu tenho outra, no sul eu tenho uma composição, no norte eu tenho outra. Varia e muito, justamente por causa disso. E os responsáveis quimicamente são essas substâncias, são as enzimas, que são os catalisadores para que aquelas reações ocorram. Então eu tenho, ótimo, né, flavonoides, lignanas, terpenos, sesc, di, os canabinoides. Eu tenho uma série deles se construindo passo a passo. É muito interessante, é muito integrante e muito desafiador. É maravilhoso. Então, gente, essa flutuação quali-quantitativa desses metabolismos, né, desses metabólitos, tem implicação na resposta terapêutica?
Vocês sabem que uma série de medicamentos experimentais, protótipos, entraram em estudo clínico e não foram aprovados? Eles não passaram? Uma série. Por quê? Eu não sei, eu sou químico. Eu não tenho a menor ideia. Eu consigo estudar a composição qual e quantitativa e tentar ajudar quem está fazendo essas observações, está fazendo o tratamento estatístico, que é um tratamento oficial, para poder verificar se a resposta vai me garantir clinicamente eficácia e clinicamente segurança. É por isso que eu faço estudo clínico. Ótimo. E, gente, sabe o que é isso aqui? Isso é o receptor CB1. É isso. Quimicamente, é isso aí, ó. É isso, uma proteína. Agora, muita gente aqui está lembrado dela na época da Covid. Proteína Spike, lembra dela? Né? Hoje tocou-se no assunto aqui, né? O CBD, se eu não me engano, é o responsável por inibir a entrada, né, do canabinoide na célula ou outro qualquer na célula, não foi isso? Pois é, então eu preciso quimicamente entender quem é essa estrutura, quem são os fragmentos laterais de cada aminoácido que compõe a proteína. Nossa, aminoácido que compõe a proteína? O que é isso? Bom, se eu não sei, eu não tenho muito o que falar, porque é isso que vai me dar a resposta, em que vai me dar a interação química do receptor biológico com o insumo farmacêutico ativo. Canabidiol, tetraidrocannabinol, canabicromeno, cariofileno. Não me interessa. Qualquer um deles tem que passar por aqui. E aqui eu tenho uma série de substâncias químicas, daqui a famosa, né, as duas famosas, a gente já ouviu hoje, né, o tetraidrocannabinol, né, anandamida, são canabinoides, e algumas outras estruturas sintéticas. Por que o pesquisador sintetizou? Ele sintetizou, gente, porque ele pegou aquele pedaço que eu mostrei para vocês do CB1 e foi tentar estudar quais são as interações. Se eu tenho pontos terminais daqueles fragmentos laterais do meu receptor com grupamentos funcionais da minha substância que eu quero atribuir atividade biológica, para eu poder chamar ele de IFA, insumo farmacêutico ativo. Então passa por aqui. Isso aqui é um estudo computacional, um estudo de modelagem molecular. Muito interessante esse estudo. Esse estudo é tão importante que eu consegui abreviar de cerca de 10 anos, que é a média para um estudo clínico de uma vacina, para 1 ano e pouco, no máximo 2, que foi a descoberta das vacinas para a Covid. Com auxílio de quê? De química computacional, para buscar pontos que eu possa ter de interação, para saber se eu vou ter realmente ou não essa interação com esse CB1, esse aqui, com essa estrutura, que é uma estrutura proposta e está depositada na PDB, que é o banco de proteínas. Está lá, é livre, você pode ir lá buscar nesse banco de proteínas e fazer o estudo que você quiser, tá? Muito interessante. Ok, então está aqui, né, esse medicamento experimental sintético, que ele não foi sintetizado para ser comercial, ele foi sintetizado para verificar algumas modificações na estrutura e saber se eu aumento ou diminuo a interação da substância com o receptor. Foi feito isso com o tetraidrocannabinol e com o canabidiol também. Aquele fragmento lateral que tem 5 carbonos, sintetizaram com 3, sintetizaram com 7, com 8. Para verificar se aquela porção, doutora Priscila, aquela porção, ela é o quê? Apolar. Então ela vai me dar o quê? Lipofilicidade. Se aumenta ou não a absorção agora daquela substância, diminuindo ou aumentando aquela cadeia lateral desses canabinoides. Só por isso que foi sintetizado. Mais nada. Então, qual é a ideia? Cientificamente, na parte química e na parte farmacêutica, tá? É buscar quem é a substância, isolar, caracterizar inequivocamente a estrutura química dela, verificar qualquer tipo de interação com o receptor,
com a parte química do receptor. E, a partir de algumas atividades químicas e algumas atividades farmacêuticas, farmacotécnicas, chegar naquele frasco. Aí eu vou saber o que eu tenho ali dentro. Aí eu consigo correlacionar aquela resposta terapêutica com a composição quantitativa de qualquer componente. Não precisa ser o canabinoide, qualquer outro. Lembra daquela nossa efeito entourage, que a gente chama de efeito sinérgico? É porque todas as substâncias presentes, seja no isolado, seja no broad spectrum, que a gente ouviu também, seja no full, eles têm um objetivo. E eles têm algum tipo de interação. E a planta, gente, realmente eu concordo, maravilhosa, né? Da flor, eu consigo uma série de produtos, do caule também, da folha, fibra, raiz, biorremediação de solos, maravilhoso, escutei isso hoje bastante. E das próprias sementes. Jamais esquecer que a prioridade é uso terapêutico. Jamais. A partir daí eu vou trabalhar com o que eu chamo de restante ou biomassa. Ótimo. Ah, eu quero saber o que eu posso produzir. De novo, a exposição da Manuela Borges está aqui. Tá? Essa aqui é uma imagem lá na entrada da Câmara dos Deputados. Deputado Luciano Dutti, responsável pela relatoria do PL 399, que já está aprovado, está na mesa do Arthur Lira. A Manuela, o Chico Alencar, do Rio de Janeiro, o Carol D'Artora, lá vizinha do meu amigo Luiz Miguel Scobot Júnior. Aqui na Câmara Legislativa de Brasília, Luiz Maurício, baixista da banda Nat Roots e presidente da associação ABCCI, tá? Mais uma vez a Manuela, o deputado Max Maciel lá de Brasília, eu aqui e o representante da Biocer. Mostrando ou tentando de novo normalizar o que seria a planta, o que ela não é. Muito bem. Doutora Lara, Universidade Federal do Sergipe, trabalhando com o quê? Fibra. Fibra, ela gera um monte de material. Qual é a ideia lá em Sergipe ainda? Pegar essa fibra, transformar em um eletrodo, tá? Esse eletrodo realizar um processo que chama-se de eletrose para gerar hidrogênio verde. A partir de quê? Biomassa de cânhamo. Ótimo. E aqui então, eu e Luiz, nós fomos na USP, no Inova Power, que busca novas fontes de energia. E lá a proposta foi buscar de novo a biomassa de cânhamo para produzir materiais acumuladores de energia. Acumulador de energia é uma pilha, é uma bateria. Com o quê? Biomassa. E aqui um copo famoso que a BPCI produz e que leva para os shows do grupo Nat Roots, tá? E lá fora, gente, aqui, marcas conhecidas nossas, empresas aqui do Brasil, Avon, Colgate, tá? E uma série de roupas, produzidas com quê? Com derivados da planta também. Temos lá fora, empresas que estão no Brasil também estão lá, mas aqui a gente não pode produzir. E aqui? Aqui eu tenho, né, a representação da cannabis. Os canabinoides não estão concentrados na folha, a gente já sabe, o pessoal já fez várias demonstrações das flores, só que eu tenho que cumprir a regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De novo, a gente não vai discutir se a regra está certa, se ela está boa ou não, ela é a regra. Se ela é a regra, eu preciso cumprir, posso contestar pelas formas legais. E vou contestar, por que não? E lembrar, gente, produto de cannabis não é medicamento. Não é produto de cannabis. É uma categoria transitória. E a gente vai ver daqui a pouco. Para ser um medicamento, eu tenho que cumprir boas práticas de fabricação de insumo farmacêutico ativo, boas práticas de extração. Lembra que eu falei? Eu tenho aqui uma série de extratores, né? Para eu produzir em alta escala e comercializar, eu preciso cumprir essas regras, são de boas práticas, para ter certeza que o meu produto vai ser constante e não vai estar contaminado.
Então, eu tenho que cumprir alguns protocolos. Tem que cumprir alguns protocolos para pegar esse produto extraído e combinar com o triglicerídeo de cadeia média, que a gente ouviu mais cedo a nossa colega da nutrição falar. Então, eu estou pegando o meu insumo farmacêutico ativo e estou gerando um medicamento. Medicamento, ok. Aí eu posso regularizar como medicamento específico ou como medicamento fitoterápico. E a gente tem uma outra classe transitória ainda, que é o de importação direta sob responsabilidade do médico prescritor. Eu posso importar qualquer produto sujeito à vigilância sanitária que não esteja registrado na Anvisa, sob responsabilidade do médico prescritor, inclusive indicação. Tá? Muito bem. Agora, por que é diferente? Por que hoje o que eu estou trabalhando não é um medicamento? Porque não tem estudo clínico. Só por isso. Pô, mas eu não tenho medicamento de cannabis no Brasil? Tenho. Eu tenho o Mevatil. O Mevatil tem estudo clínico. Ele está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E de uma forma muito interessante, eu tenho infração mássica mais tetraidrocannabinol do que canabidiol. Ah, então, tetraidrocannabinol não é o limitante para nada. A gente ouviu os dois grandes mestres, tá? Meus ídolos aqui falando que eu tenho que modular, eu posso modular, dependendo do que ele enxerga, que vai precisar, de qual o problema de saúde do paciente, ele vai indicar certa composição, X, Y, Z, aumentando esse, aumentando aquele componente. Então, eu tenho aqui, ó, o Mevatil está pronto, está registrado. É uma fortuna. Admitir eu comprar boldo na farmácia por mais do que R$20 é meio assustador, né? Ok, gente. Então, entra de novo a parte química. Cada parte da planta, eu consigo analiticamente descobrir quais são os componentes principais de cada parte da planta. Consigo fazer isso quimicamente. Agora eu preciso de quê? Preciso de técnicas de extração, o que o pessoal está trazendo aqui. Por isso que eu falei que eu fiquei encantado e empolgado, porque o pessoal está trazendo, está demonstrando. Eu tenho aqui a técnica de extração. Tá? E são várias técnicas diferentes. Para cada parte da planta, eu tenho tecnologia diferente para extração. Tenho. E quais são as mais usadas? Bom, a campeã de todas é uma técnica muito cara que não tem aqui. E tem um porquê de usar essa técnica. Cientificamente tem um porquê, tá? É extração por CO2 em fase supercrítica. Eu comprimo ele. O CO2 é um gás. Se eu comprimo ele, ele se torna um líquido. Um líquido com uma polaridade específica. Dependendo da temperatura e da quantidade do líquido, eu vou extrair substâncias especiais. Não todas as substâncias da planta, não, algumas. E cada técnica dessa que é utilizada, qualquer uma delas, eu vou extrair composições diferentes da mesma planta. Ah, então começa a me mostrar que eu posso ter frasquinhos iguais, com composições diferentes, do mesmo cultivar, dependendo da tecnologia que eu utilizei para quê? Para extrair. Só isso. E isso é uma ciência exata. Isso é exato. Eu mexi na composição do meu líquido extrator, da temperatura do meu líquido extrator, o meu resultado é diferente. Muito bem. Então, gente, o que eu quero? E eu sei fazer. Eu não, uma quantidade absurda de colegas aqui que trabalham com essa parte de extração química, fitoquímica, buscar o maior número possível de compostos da planta. Gente, eu comecei a apresentar esse trabalho já tem um tempo porque ele é muito didático. Aqui o pesquisador pegou 82 plantas, 21 cepas diferentes de 3 quimiotipos diferentes. Então aqui em cima eu tenho 82 plantas e eu analiso de cada planta esses metabólitos. Aqui eu tenho tudo, inclusive os canabinoides, tá? Didático, mas cara, tá horrível, não consigo entender nada. Tá bom.
Então, cada fita dessa significa, primeira, uma planta rica em THC, uma planta rica em CBD e uma planta intermediária. Essas fitas são iguais? Limpei. Comecei a transformar em mais didático, não é isso? São iguais? Hein, pessoal? 1, 2 e 3. Lembra que cada uma delas, cada pedacinho desse aqui, significa uma substância diferente presente na planta. Tá? Sendo que, quanto mais vermelho, mais alta a concentração. Sendo azul, cada vez mais azul, mais baixa a concentração. Então, tá bom. Então, olha lá, CBD, a primeira planta, azul. A primeira planta não é rica em THC? Tem CBD? Se tiver quantidade pequena. Ok. E a segunda? A segunda eu sei que é o quimiotipo rico em CBD. Ué, mas ela é o quê? É sativa? Ela é ruderalis? Ela é cânhamo? Não sei. Eu sei qual é o quimiotipo. Você vai batizar do jeito que você quiser. Se você me perguntar, eu vou dizer para você, me dá uma amostra que eu te digo qual é o quimiotipo. Não vou te dar um nome próprio para ela. Tá? Perfeito, gente. E lá a terceira? A terceira já é intermediária. Eu já sei, inclusive, que o meu cultivar da terceira planta é intermediária. Muito bem, vamos olhar a THC, está aqui embaixo. Ah, vermelho, alta concentração. Então, em THC, a primeira planta, eu analisei por cromatografia, isolei e caracterizei, rico em THC. Então, eu preciso de THC, eu vou buscar aquele meu frasquinho para aquela terapia de uma amostra rica em THC. Sendo que eu não analisei só THC, não, analisei aquilo tudo. Já vou aí. E aqui embaixo o cariofileno, tá? A gente não consegue ver lá, mas eu peguei o terpenoide mais abundante, pelo menos na maioria dos artigos científicos, tá? E a gente vai ver que modifica também. Então, gente, são iguais? Não. São diferentes. Se elas são diferentes, gente, eu consigo certificar quimicamente. Se eu consigo certificar quimicamente, o Luiz Miguel foi lá na juíza Regina Helena e falou isso para ela. Em público, está gravado. Aí ela pediu para a gente gerar um documento. A gente gerou um documento e mandou para ela. Com referências, explicando por quê. E de uma forma bem inocente. Sabe por que isso passa pela nossa cabeça? Muito fácil. Porque eu trabalhei com biomarcador de petróleo, tá? Eu e meu amigo Átila de Castro, genial farmacêutico, ô Margarete, lá no Rio de Janeiro, a gente não toma banho na Baía de Guanabara, além de outros motivos, também porque alguns navios lavam porão. E na época eu estagiava no Centro de Pesquisa da Petrobras e fui responsável por dar suporte à instalação do primeiro cromatógrafo gasoso triplo quadrupolo da América Latina, Átila. Um Finnegan Match TSQ 70. O que a gente fazia? A gente fazia isso para petróleo e eu dizia, quem lavou foi você. Multa para você. Então, se eu faço isso com petróleo, eu não vou fazer isso com boldo? Com feijão? Ou com cannabis? Lógico que vou, é simples. Simples, eu preciso de equipamento, preciso de apoio público, preciso de recurso para pesquisa. Priscila, escreve um projeto muito bem, está aberto, universal. Foi o último de 2024, foi estendido até 30 de janeiro de 2025. Edital universal para pesquisa científica. Aí a gente vai atrás. Muito bem. Tá? Se eu consigo certificar, eu consigo o quê? Rastrear. Aí, depois de algumas apresentações exatamente desse slide, o pessoal da BPCI veio conversar com a gente. Tá? Mas antes disso, na verdade, eu até pulei, assim que nós montamos o nosso grupo de trabalho de cannabis lá no Conselho Federal de Química, está publicado em Diário Oficial da União, a gente, por intermédio, de novo, do Luiz, bom, primeiro o grupo foi formado porque ele intercedeu, tá? Ele foi lá e pediu para o presidente
estamos estudando, estamos trabalhando, vamos montar um grupo de trabalho. Nós fomos a Curitiba conversar com a Tecpar. A Tecpar, por uma determinação, precisa estudar, lá naquela época, técnicas de cultivo e geração de medicamento. Então, eles vieram conversar com a gente. Aqui, nós temos a Adriana, que é a presidente da Associação Tijucana, pequenininha, lá de Ituiutaba, que essa semana eu fui fazer uma visita a ela. E ela estava com a gente, e ela é engenheira agrônoma. Enriqueceu muito essa reunião. Tá? Temos aqui, né, esse é o presidente do Conselho da 9ª Região, Paraná, Curitiba. Temos 2 representantes da área de pesquisa da Tecpar, desembargador Fagundes Cunha, professor doutor Carlos Yamamoto, pesquisador de biomarcadores, utilizando cromatografia. Então, a gente estava com um timaço ali para tentar gerar alguma coisa para ajudar a política pública. Só isso, mais nada. E aqui, sim, a visita do diretor Luiz Daniel, também da BBCI, que foi conversar com o nosso presidente, com o presidente do Conselho Federal de Química, para tentar pensar num determinado selo químico de qualidade. Não compulsório, voluntário. Simplesmente para quê? Para fazer análise de biomassa e comprovar que é isento de THC e que tem alguma faixa de especificação de algum metabólito que vai dar característica para o uso dessa biomassa. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo nesse momento. Nós estamos visitando universidades, centros de pesquisas que tenham laboratório, principalmente com cromatógrafos, para que sejam certificados e que possam dar esse tipo de suporte para quem quiser trabalhar com essa biomassa. Tá? E a biomassa é isso aqui, gente. Olha aqui lá na Tijucana. Cara, eu vou jogar fora essa raiz? Esse caule que tem uma fibra longa, não vou dizer que é melhor ou que é pior do que o pinus ou do eucalipto. É diferente, só isso. E tem uma propriedade diferente. E como foi dito hoje aqui mesmo, essa planta tem 1001 utilidades. Tá? É muito importante a gente explorar. Agora, a gente só vai explorar o uso integral dela, lembrando, mais uma vez, prioridade, uso terapêutico. Uso terapêutico enriquecido em canabinoides aonde? Lá na flor, lá nos tricomas. Isso aqui eu estou jogando fora. Vocês já viram o contrabaixo do Luiz, que está ali na exposição? É de cânhamo. Ele falou que tem algumas tonalidades, em termos de som, melhor do que o antigo que ele tinha. E é feito de cânhamo. E ele teve que importar. E pagou uma fortuna na madeira. E aqui, por enquanto, mesmo com a decisão da juíza, essas destinações ainda não podem. Tá? Mas, como foi dito também, inclusive pela pesquisadora da área de nutrição, rico em vitamina, ômegas, riquíssimo, e com poder de biorremediação de solos fantástico. Assistam a palestra da doutora Daniela. Bom, gente, o que a gente queria trazer? De novo, a gente não ousa entrar na área do farmacêutico, do médico, do biólogo. A gente não tem essa expertise e nem vai desenvolver. A gente para aqui no meio do caminho e tenta entregar algumas ferramentas. Né? Como eu peguei uma das falas do médico Faveré, né, que navegar em voo cego, e eu usei o termo voar em voo cego, na audiência do senador Paulo Paim. Naquele momento, um dos diretores do Conselho Federal de Medicina, o doutor Emanuel, ele me pediu para ir no Conselho Federal de Medicina, participar de uma reunião do grupo de trabalhos dele, para poder expor o que eu pensava. E eu mostrei para eles, olha, eu penso fitoquímica. A destinação, eu não sei, mas se você não sabe minimamente o que você tem dentro desse frasco, você pode estar fazendo voo cego. Porque você não sabe o que tem ali. Né? Como que eu vou descobrir o que tem ali? Uma análise dessa,
eu disse para vocês, não é difícil, mas eu tenho que ter um equipamento correto para poder verificar, e eu preciso, a partir de alguns outros testes, que é de qualificação e de validação do meu método, e com um profissional dessa área técnica testando, olha, eu tenho isso. Aí sim eu vou pegar aquele frasco, vou entender melhor, e talvez, gente, de novo, a gente não ousa, né? São meus 2 ídolos. Vou poder ter uma certa correlação com aquela resposta terapêutica um pouco mais precisa. E talvez eu tenha uma resposta, inclusive nos estudos clínicos, que vão me levar a resultados apreciáveis estatisticamente, e eu vou ter um número de medicamentos e não somente produtos de cannabis regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, não critico a regra, eu sigo a regra e a decisão de quem for. Tá? Precisa disso, vamos trabalhar com isso, esse componente é importante, aquele outro componente é importante. Tá bom, então quanto que eu tenho desse componente? Quanto que eu uso daquele? E essa resposta terapêutica, ela está sendo constante ou não está sendo constante? Então é só uma ajuda, é só uma ferramenta para tentar somar, e a gente está tentando, com o próprio apoio do Conselho, apoiando bem, porque é uma estrutura que pode ser química, e em parceria do Conselho de Farmácia, levar mais dados, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Birassi. Gratidão pela sua presença. Eu vou abrir para uma perguntinha do público. Como estamos? Quem tem perguntas? Olá, doutor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que uma análise dessa, ela é relativamente simples, mas o quão custosa, em questão de valor, é uma análise dessa? Tipo, é muito caro? Não. Não, dentro da universidade pública, inclusive, ela tem um trabalho de servir ao público. Você vai via uma fundação universitária, ou mesmo direto com o próprio pesquisador, não sei como é que são os mecanismos, eu sei que lá na Unicamp você tem que passar por algumas estruturas diferentes, Priscila, mas na UFRJ você passa por isso, e alguns desses pesquisadores já dão suporte, inclusive, para algumas associações quando elas solicitam. Então, eu arrisco dizer que você vai pagar aí entre R$1.000 e R$2.000 no máximo entre uma análise dessa. Arrisco, tá? Como eu não estou lá agora executando uma análise dessa, eu arrisco. É mais ou menos isso, Priscila? Depende de... Doutora Priscila é da Unicamp, tá? Oi, gente, tudo bem? Então, eu não faço as análises, né? Quem faz é um colega. Mas eu sei que para as associações, por exemplo, não tem custo, e para as pessoas que têm habeas corpus também não tem custo nenhum. Mas é porque é financiado por projetos de pesquisa e por iniciativas de pesquisa ou da própria universidade, ou, enfim, emendas parlamentares e outras coisas assim. Agora, a análise até pode custar pouco, mas a manutenção e a aquisição de um equipamento é... Não, o equipamento, um equipamento médio, injetor automático, com tudo isso aí, você vai pagar acima de R$500.000, e o que a Priscila falou, manutenção. E o técnico também não é qualquer um, né? O fácil que eu estou querendo dizer é que ele já conhece. Agora, para a universidade, por isso que eu citei a universidade, é subsidiado pelo governo e por alguns projetos. Então, o custo fica bem mais baixo. Professor, eu tive uma demanda de uma pessoa que me perguntou se era impossível fazer mais uma pergunta, e para o impossível, mais 5 minutos. Então, vou abrir para mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Tudo Me bem? chamo Matheus, né? Excelente palestra, né? Um conteúdo Obrigado. bem complexo. Sou médico veterinário, atuo no SUS, na vigilância em saúde, e achei muito interessante essa visão muito mais ampliada que se tem da cannabis, né? Apesar da gente estar muito restrito ainda ao uso terapêutico. Mas eu entendo que até o uso terapêutico poderia também ter um certo impacto na saúde pública no sentido de vigilância em saúde,
principalmente na aquisição de matérias, tanto na importação ou até na exportação, pela vigilância agropecuária do MAPA, na questões de contaminações, agroagentes que podem estar contidos, né? E até é muito comum, né, para a gente não ter um mercado ainda tão desenvolvido, produtos para o plantio, que acabam sendo importados e não têm um processo de fiscalização igual tem no nosso país, né? Então, se gera uma preocupação da farmacovigilância e da vigilância agropecuária. Entendo que o fluxo ainda, a gente está engatinhando, não existe muitos fluxos de política públicas, mas na sua visão, quimicamente falando, é possível fazer essa vigilância mais ampliada, né, independente do qual vai ser a finalidade do uso, pensando nas matérias-primas, né, tanto no produto inicial e depois no produto final? Né? Até porque, recentemente, também temos a aprovação da Anvisa para uso veterinário, né, relacionado à terapêutica, e não se limita a cão e gato. Né? Futuramente, utopicamente falando, vai que alguma produção de gado poderia estar sendo utilizado isso, e isso poderia gerar um fármaco que poderia estar depositando na carne dos animais. Isso também poderia, quimicamente falando, ser rastreado e também ser incorporado, quem sabe, como política pública de vigilância em saúde? Sim, claro, excelente. Gente, a semente do cânhamo, ela já tem uma autorização, até onde entendo, não acho que foi revogada, pelo próprio Ministério da Agricultura como alimento. Lógico, inerte, tá? Estéril, o melhor termo, estéril, tá? E numa das audiências estiveram presentes o Rodrigo Cariri, que é o responsável pela Rename, e um representante do Ministério da Justiça e um representante do Ministério da Agricultura. O que precisa? Se a gente pensar, gente, política, tá? Cada órgão desse e cada parlamentar tem uma pauta que é dele prioridade. Então, esse trabalho aqui, o trabalho das primeiras audiências, foi para quê? Foi para demonstrar a importância do tema entrar nas pautas. Política pública. E que faça o quê? Que esses três órgãos conversem, inserindo ainda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque essa regra tem que ser conjunta. Não dá para pensar de trazer algum material, de importar, que eu não tenha algum tipo de risco fitossanitário. Isso chega a ser lógico. Eu não importo nada, nem exporto nada, se eu não controlo via os LANAGOS, que são laboratórios analíticos agropecuários. Eu conheço isso, eu sei disso. Tá? Então, talvez a gente esteja muito setorizado, tá? Muito. A gente está com conversas aqui maravilhosas, só que um cara não está conversando com o outro. Entendeu? Eu estou avançando pra caramba no meu quadradinho, mas, gente, cadê os meus ídolos? Né? Será que o que a gente expôs aqui não era importante? Eu vim aqui para escutar o que ele tinha para dizer. Porque são meus ídolos, porque eu sei que o que eu estou fazendo aqui pode ser uma ferramenta. Então, essa ferramenta, né, Margarete Priscila e doutor Átila, que são doutores em farmácia, são da unidade, a gente não pega um dado e entrega na mão do outro, tá? Isso tem que acontecer entre Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, e teria que ser espontaneamente. Agora vai na marra desde quarta-feira, que tem 6 meses para tomar uma decisão. Então vai todo mundo conversar. Vamos conversar. Talvez a regra não saia nem a melhor do mundo. Por quê? Porque 6 meses não é um tempo para você criar uma regra desse tamanho. Não é. Então a gente está indo aqui na marra, trazendo algumas informações, conversando. Não estou dizendo que não é fundamental, mas eu colocaria na próxima edição representantes de cada área para sentar aqui para bater um papo. Vamos conversar. O que você acha? O que você está fazendo? Como que eu posso te ajudar? Não, tu está fazendo besteira. Até isso é importante, né? Senta todo mundo aqui, ó. Põe todo mundo aqui, vamos falar. O histórico foi maravilhoso, eu vou usar demais. Mas tinha muita... A apresentação da nutricionista, lá da Universidade de Pernambuco, não foi? Caramba, quanta coisa ali que eu não conheço.
e que eu posso agora pensar nas minhas pesquisas. Esse projeto universal que eu falei que o CNPq adiou, o Conselho Federal de Química está no projeto. Nós estamos lá, que é um projeto de pesquisa analítica. Nós vamos pedir recurso ao CNPq, com um projeto muito bem escrito, para ver se a gente vai ser agraciado com recurso público. Talvez a gente compre até um HPLC desse que eu falei para você, de R$500 mil. Aí você vai buscar a gente lá na UNB e a gente vai fazer análise para você, talvez até sem custo. Se você falar que é um projeto seu de pesquisa, tá? Ah, é meu de pesquisa, é voluntário, eu vou ajudar pacientes, seja lá o que for, sem custo. Entra lá, vai na Fundação Universitária. Agora eu tenho que conseguir, né? Eu acho que a gente vai conseguir, porque só tem monstro escrito lá. Inclusive a presidente do Conselho Regional lá de Pernambuco, Ana Paula Paim, ela é uma das gestoras desse projeto. Ela está assinando também esse projeto junto ao CNPq, para a gente conseguir recursos junto ao CNPq. E vou dizer mais alguma coisa, você me deu 5 minutos, hein? O Conselho Federal de Química, todo ano, ele destina R$1.800.000 para pesquisa. Todo ano, tá? E é fracionado em 10 projetos, são R$180 mil para cada projeto. Esse projeto precisa envolver química, tá? No contexto geral, e precisa ter um profissional regularizado no conselho da sua região, que não é difícil, você vai encontrar alguém ali. Tá? Então, tem diversas fontes de recursos, né? E o próprio Conselho Federal destina. Não é para estudo de cannabis só, é para diversos estudos diferentes. A gente trabalhou muito com reciclagem no último ano. Tá? Eu fui um dos pareceristas, foi maravilhoso. E eu não sei se vocês sabem, aqui de São Paulo também, eu acho que a Margarete é parecerista, está nesse projeto, o deputado Caio França fez uma destinação, acho que de 1 milhão, não foi? 1 milhão, Priscila. Tá? Para pesquisas aqui da região de São Paulo. Né? Então, recurso tem, a gente precisa buscar. E o deputado vai estar aqui, não vai? Vai, inclusive, estaremos numa palestra do SUS amanhã, não percam. Então, pede para ele. Olha, eu quero um cromatógrafo. Quanto custa? 500 mil. Bom, pessoal, né, não vou me estender mais, mas espero ter conseguido passar para vocês algumas importâncias diferentes, né? Sobre ciência, tecnologia, um pouquinho da interface entre todas as ciências. Não estou dizendo que a ciência química é a ciência central de forma alguma, mas é uma ferramenta que a ciência farmacêutica usa, que a ciência médica pode usar e tudo mais, e que a gente pode conversar mais, né? Concordo plenamente. Eu acho que só vamos evoluir. Se o senhor me permite, deixa eu só complementar a pergunta do colega. Matheus, a gente sabe que os fitocannabinoides, eles têm uma concentração até 7 vezes maior no leite humano, né? Então, você estava falando quanto esse uso veterinário, que não é restrito a cães e gatos, ele pode influenciar na alimentação humana. Sua preocupação é muito pertinente. O primeiro paciente que eu vi o meu colega epileptologista tratar foi um bebê de semanas, em que ele deu CBD para a mãe e ele parou de convulsionar porque ele mamou. Então, assim, a sua preocupação é muito válida. E, professor, o senhor me permite uma pergunta? Já que eu abri uma exceção, o senhor me abre outra? Claro. Eu fui médica em Búzios e também tive muito essa experiência, né, do autocultivo e mães, enfim, que por nos ouvir falar, se sentiram encorajadas e começaram a cultivar. Alguns óleos, a gente conseguiu que a Unicamp analisasse, né? A Margarete nos ajudou com algumas amostras, e algumas empresas, né, que estavam testando mesmo seus produtos, nos ajudaram. Mas um colega de uma associação me trouxe um produto israelense que eu achei muito interessante, que ele testa a flor por fótons, né? Ele emite fótons e aí ele fala sobre essa concentração da flor. O senhor, como alquimista profissional, me explica um pouco mais sobre isso. E aí, um dos meus questionamentos enfim, é válido testar a flor ou o senhor acha que é mais válido testar o extrato? O produto ao final, qual é seu parecer? Eu já tenho mais um pedido, que ela me dê 3 horas no ano que vem. Adoro! Qualquer substância química, ela vibra. Eu só tenho estática a 0 Kelvin ou a menos 273 graus Celsius.
essa vibração de qualquer substância, qualquer material, eu posso perceber. Uma das técnicas que está sendo desenvolvida, inclusive na Universidade Federal do Paraná, olha essa, Priscila, olha essa, Margarete e Dr. Átila, NIR, infravermelho próximo, uma sondinha encosta e eu vou ter um espectro do que tem ali. Se eu fizer um tratamento matemático por transformada de Fourier, eu consigo, semi-quantitativo, mas pensa, uma análise não destrutiva. Tá? Lá no Ituiutaba, terça-feira, eu visitei um laboratório que tem um super equipamento, por isso que eu te pedi 3 horas, porque eu poderia ter apresentado isso aqui, que você pega a folha e ela faz uma varredura espectro fotométrica, fótons, um espectro vibracional e vai te dizer com uma boa precisão o que você tem ali. Mas o equipamento custa 5 milhões, tá? É feito para resistência de materiais. E como eu fui lá fazer uma palestra parecida com essa, na abertura de uma semana de química, eu fui visitar os laboratórios. Aí eu perguntei por perguntar, eu poderia fazer análise de uma planta qualquer? Ele falou, olha, dá. Da cannabis? Ele falou, dá. Entendeu? Então, olha só, vou usar de novo, hein? Na audiência com o senador Paim, eu projetei para ele que nós temos, na Sociedade Brasileira de Química, apesar do nome ser de química, tem mais farmacêuticos do que químico, inclusive a maioria dos presidentes foram farmacêuticos, tá? Então, só tem o nome. Eu apresentei para ele que, quando foi no ano passado, nós tínhamos 40 grupos de pesquisa em produtos naturais no Brasil, cadastrados na SBQ, com os melhores pesquisadores de química de produto natural do mundo. Do mundo. Essa semana, Átila, o Braz, Raimundo Braz Filho, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, foi homenageado na Química Nova. O Ronaldo Aloysio Pili, o Priscila, da Unicamp, vira e mexe, ele é agraciado com prêmios por trabalhar com feromônios. Então, o que a gente precisa aqui no Brasil? Recurso, apoio, só isso. E eu falei olhando para ele, está gravado também se vocês quiserem ver. Falei, senador, nós temos os melhores, nós não temos condições. Então, você imagina agora, gente, sem condição, olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Imagina a gente com condição para trabalhar, para pesquisar. Até onde que a gente não vai? E vai longe. Eu ouvi, vou contar o milagre, mas não o santo, que muito provavelmente a área veterinária chegue mais longe, mais rápido. Não vou dizer quem foi que disse não, tá? Mas escutei isso. E eu não me aprofundei em nada, não assisti nada, mas... E eu acho que vai chegar sim, porque foi o que eu escutei. E quem falou, eu respeito também, igual eu respeito os dois grandes mestres, tá? Professor, muito obrigada. Primeiro por defender a universidade pública. Em tempos obscuros é preciso dizer o óbvio, né? Sim. Então, assim, a gente passou por um período realmente de sucatear, de agredi-lo como professor. E como ser humano eu te peço desculpas pelo que outros seres humanos fizeram, porque é triste. E é verdade, pessoal, se a gente não tem uma universidade pública financiando pesquisa, né, aquela coisa que ninguém acredita, que não dá para patentear, que antes de fazer royalty, antes de querer investir, porque raça de cachorro é muito cara, né, professor? Vaca é caríssimo, e isso eu posso dizer porque eu sou goiana, eu falo, vaca é caro, é mais caro que piqui. Então, vai ter gente financiando. E ali tem dinheiro, hein? Né? Então, é verdade. E educação particular também né, professor? É caro um curso de medicina, né, hoje em dia. Muito então, caro. Valorizemos a universidade pública. Que bom que o senhor veio a brilhantar e trazer essa mensagem. Professor, muito grata. Eu sinto muito mesmo de ser a garota do tempo, mas precisamos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Viu? Ela prometeu que no ano que vem vai botar mais gente junto aqui ao mesmo tempo e 3 horas para cada palestrante, viu, Priscila? Priscila tem
tem assunto ali para 20 horas. Ah, aí então o senhor vai me fazer outra promessa. O senhor vai em outro grupo de pesquisa em que a gente fala sobre as vibrações, estuda Blavatsky, estuda os microtúbulos. Vou trazer a turma e tem um monte, viu? Adoro! Porque é isso, E é o só futuro... convidar. Professor, o futuro é tão ancestral que já sabiam disso antes de todo mundo, né? Põe mais tempo de feira, 3 dias é muito pouco. Também acho. Casa de vó vazia, só 3 dias não rola. É isso aí. Obrigado, pessoal, viu? Muito obrigada, professor.